Olá, seja bem-vindo ao segundo vídeo da nossa maratona da PNL Inteligência Emocional. Meu nome é Jefferson Santos e na aula de hoje nós vamos entrar um pouco mais profundo nos segredos da mente. Nós vamos entender por que as coisas acontecem da maneira que acontecem, por que muitas vezes é difícil a mudança, por que a gente não consegue tomar uma decisão e permanecer nela. Nós vamos entender um pouco mais sobre o nosso subconsciente e a influência que ele tem sobre as nossas decisões e também na formação dos nossos hábitos. Bom, mas antes disso, eu preciso falar para você. Talvez você caiu de paraquedas aqui na aula 2 e ainda não assistiu a aula 1. Se isso aconteceu com você, eu peço que você dê um pause nesse vídeo aqui e assista a aula 1 que está aqui em cima, ok? Por que isso? Porque na aula 1 eu expliquei um pouco mais sobre o nosso método, eu expliquei o que é a maratona da PNL Inteligência Emocional, como que essa maratona vai ajudar você no seu processo de desenvolvimento humano. Eu também passei na aula de ontem uma ferramenta para você fazer, um mapeamento de motivadores e sabotadores. Essa ferramenta de ontem, nós vamos utilizar ela na nossa terceira aula, que aos meus olhos é a melhor aula desse curso, ok? O que nós vimos na aula 1? Na aula 1 nós entendemos o que é a PNL, o que ela faz com a gente, por que as técnicas e ferramentas da PNL são tão eficientes e como que essas técnicas podem nos ajudar no dia a dia. Nós entendemos também por que a PNL foi criada, qual foi o principal motivo e por que ela tem revolucionado o mercado do desenvolvimento humano através das suas ferramentas, tá? E também nós aprendemos como que ela vai nos ajudar dentro dos nossos processos. Até o final dessa jornada nós vamos ver mais informações sobre a PNL. No vídeo de ontem eu falei 3 ou 4 pressupostos da PNL, mas eu mapeei 9 dos que eu mais utilizo e até o final dessa jornada eu vou estar explicando eles para você de uma maneira mais detalhada, ok? Na aula de hoje nós vamos entender então sobre os hábitos, o poder do subconsciente e como que ele influencia nas nossas tomadas de decisões. Mas antes disso, eu quero que você assista esse vídeo, preste bastante atenção e entenda o quanto esse curso é poderoso e o que ele vai fazer por você dentro da sua jornada da transformação. Oi Jefferson, passando aqui para agradecer a você por ter me mostrado esse mundo novo que existia e que eu ainda não conhecia, que era o mundo da PNL e da neurolinguística. Eu fiquei encantada, Jefferson. Hoje eu sou outra pessoa depois que comecei a fazer o seu curso. Foi um recomeço na minha vida. E o que falar de recomeços, né? A gente sempre tem vários recomeços na nossa vida. E estava na hora de eu me dar uma chance de eu ter o meu recomeço como ser humano, transformar a minha família, a minha rotina, mudar a minha vida. Então, eu estou passando aqui para dizer para vocês que esse método, ele é um recomeço. Você entende o porquê das coisas que você passou até hoje. Você não muda o seu passado, mas você ressignifica ele. E você muda a sua forma de ver as coisas, sua forma de ver as pessoas e de ver tudo o que aconteceu com você. Eu sou muito grata a Jefferson e a Ritiele por todo o carinho sempre do curso. E eu posso te dizer que na minha vida eu sou outra pessoa, eu sou outra mulher. Eu sou uma mulher mais realizada, uma filha feliz, uma neta orgulhosa. Hoje eu tenho orgulho de valores que antes eu não tinha. Você me fez enxergar, Jefferson, e ver tudo que eu estava à minha volta, eu estava perdendo. E eu digo a vocês, gente, façam esse método, vocês não vão se arrepender. Eu nunca tive tão certa de algo que eu vi na vida. Você acha o seu propósito, independente para que você veio nessa terra, todo mundo veio aqui com um propósito e com uma missão. E mais uma vez agradecer ao Jefferson, a Ritiele, todo o carinho, todo o amor, a atenção deles com a gente. Eles são maravilhosos. E a palavra que eu defino hoje é gratidão. Uma ótima noite, não sei que horas esse meu depoimento vai ser rodado, mas que vocês tenham a certeza de uma coisa: vocês estão no caminho certo, vocês já fizeram a escolha certa, porque esse método do Jefferson, vocês vão ficar encantadas. Beijos.
Esse vídeo que você viu aí foi de mais um dos nossos alunos e o que aconteceu na vida dessa pessoa foi extremamente fantástico, né? Só quem passa pelo processo entende. A sua dor, ela é grande para você. A minha dor, ela é grande para mim. Não tem como eu comparar as dores. Aquilo que foi muito grande para mim talvez é algo insignificante para você. Mas aquilo que você está sentindo, a dor que você sente, para você, ela é algo gigante. E dentro do nosso curso, nós temos inúmeros depoimentos de pessoas que conseguiram se superar, conseguiram vencer limitações como depressão, síndrome do pânico, ansiedade, medo de falar em público, medo de se posicionar. Vários profissionais que entraram no curso, que não sabiam como cobrar, que não tinham condições emocionais para poder fazer um trabalho pago, né? Por que isso acontece? Porque lá na infância ele foi ensinado que não tinha valor no seu trabalho, que tudo que era para ele fazer ele tinha que doar para as pessoas, ele tinha que fazer. Então, vários profissionais entraram dentro do nosso curso e eles aprenderam a trabalhar, aprenderam a cobrar pelo seu trabalho e aprenderam a se posicionar no mercado, se tornando profissionais de extrema excelência e levando outras pessoas no processo de evolução. Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu estou aqui para a gente falar um pouco sobre o curso de PNL, cujo professor e orientador é o Jefferson dos Santos. O curso ele tem um conteúdo extenso e autoexplicativo, sem falar nos inúmeros exercícios que são fundamentais para a gente entender, tá? E realmente fazer a reprogramação, mudar a nossa vida. Sem falar que nós temos um professor de um linguajar simples, tá? Que está ligado 24 horas para nos atender e esclarecer as nossas dúvidas. Eu recomendo, mesmo que seja para o seu lado pessoal ou para agregar no seu profissional. Eu, como terapeuta, usei muito e aprendi bastante. E estou repassando para todos os meus assistidos. E eu tenho certeza absoluta que vocês vão amar, não só o curso, como a pessoa do Jefferson. Porque o Jefferson, ele tem um carisma muito grande. Ele aprendeu, ele cresceu com isso. E ele vai dar muito exemplo para vocês na tutoria. Ele vai demonstrar, vai usar exemplo próprio. E vai trazer muita coisa boa para vocês. Eu desejo a vocês sucesso e que vocês se empenhem como o nosso grupo se empenhou e aprendeu. Um grande abraço a todos e fiquem com Deus. Então talvez você que está aqui é um profissional, mas está passando por algum desafio. Fica com a gente até o final, que eu garanto para você que esse curso ele vai mudar completamente a sua visão. Ele vai mudar a ótica, né? Um sábio um dia me disse o seguinte: o que é um ponto de vista? Um ponto de vista simplesmente é a vista olhada por um ponto. É a maneira que você está olhando a circunstância e a situação de uma expectativa ou de uma perspectiva. Quando você muda a sua expectativa, você gera uma nova experiência. Consequentemente, o resultado daquela situação vai ser diferente. A sua experiência com aquele momento vai ser completamente diferente. Então, se prepara, porque vai iniciar agora a segunda aula e essa aula de hoje, ela vai mexer com você. Então, se prepare, pegue papel e caneta e vem comigo para a aula 2. Nós vamos entender o poder do subconsciente e como o subconsciente influencia nos nossos hábitos e também na nossa tomada de decisão. Bom, então agora nós vamos iniciar o nosso conteúdo da aula número 2. E no conteúdo de hoje nós vamos entender um pouco mais sobre os hábitos, o que é o hábito e como eles são formados. Então pegue papel e caneta, anote o máximo de informações que você puder, porque essa aula de hoje ela vai te ensinar muita coisa sobre por que as coisas acontecem com você da maneira que acontecem, ok? Bom, primeira coisa que nós precisamos entender é o seguinte: a nossa mente ela é dividida em
partes, ok? Então, a PNL, ela divide a nossa mente em duas partes, mente consciente e mente não consciente. Mas, com os estudos, com o passar do tempo, nós identificamos e entendemos que, nós não, na verdade, alguns especialistas da área, tá, do desenvolvimento humano, estudiosos, cientistas, eles identificaram que a mente, ela é dividida em três partes, que a primeira parte é a mente inconsciente, aonde nós não temos acesso e não temos controle. A segunda parte é a mente subconsciente e a terceira parte é a mente consciente. E quando nós começamos a entender essas camadas da mente, a gente começa a entender por que muitas vezes a gente não consegue mudar um comportamento. Olha só, na nossa mente inconsciente está relacionada à nossa essência, tudo aquilo que faz parte da gente, tudo aquilo que é mais difícil de ser modificado, tá? As nossas programações sobre forte impacto emocional ou sobre repetição durante os vários anos da nossa vida, a maioria delas vem para nossa mente inconsciente, tá? Então na nossa mente inconsciente nós temos as memórias profundas, as inseguranças, ansiedades, medos, bloqueios, tristezas, angústias, traumas, desgosto, dor, emoções, prazer, desejo, facilidade, fantasia e crenças limitantes. Aí aqui, só nesse slide aqui, você já consegue entender por que muitas vezes você não consegue mudar um hábito, porque você não consegue mudar um comportamento. Por que você está fazendo várias promessas de mudança, que vai parar de fazer certas coisas, e aí quando você menos espera, você está repetindo aquele mesmo hábito, aquele mesmo comportamento. Isso está relacionado a quê? Está relacionado às suas experiências que estão lá na sua mente inconsciente, ok? Faz parte da sua essência. Essa parte da essência, dentro do curso Software Cerebral, eu explico certinho as camadas da mente. Eu vou explicando como que elas são formadas, como que você faz para ressignificar essas camadas. Mas uma coisa que você precisa entender é o seguinte: desde a sua infância, essas programações elas já começam a ser inseridas em você, ok? Desde quando você nasce. Então você nasce um HD vazio, seu cérebro, e aí ele vem captando essas informações. Então, essas informações o cérebro absorve e aí torna os hábitos e os comportamentos que você tem na vida adulta. E ali, gente, se você não tiver a técnica e a ferramenta para modificar esse comportamento, você vai continuar repetindo e repetindo e repetindo, e aí você nem percebe. Por quê? Porque esse comportamento se torna um hábito e esse hábito se torna um modelo automático de repetição. E você nem percebe que você está fazendo isso, tá? Então muitas vezes você fala assim, vou parar de fumar. Só que você nem percebe, você está lá fumando de novo. Aí isso vai se repetindo, repetindo. Por que isso acontece? Por conta lá da parte inconsciente da sua mente. Essa programação está inserida na mente inconsciente, se tornou um hábito que se tornou um padrão automático de repetição. E você nem percebeu. Então, se você não tem a técnica, você não consegue ressignificar esses padrões que estão a nível inconsciente. Quando a gente vem aqui para a nossa mente subconsciente, ou pré-consciente, né? As metodologias elas falam subconsciente ou pré-consciente, você tem as memórias, lembranças, experiências e acontecimentos, ok? Então vamos lá. Memória e memória profunda, tá? Memória é aquilo que você fez no seu dia, que não teve tanta relevância assim, mas teve um grau de importância, tá? Memórias profundas são aquelas memórias que você viveu forte impacto emocional, que elas estão carregadas de emoções, sensações e sentimentos, ok? Então, tem uma grande diferença aí entre essas memórias, ok? Então, você teve ali uma memória de um acontecimento lá, você foi no trabalho hoje e aí você bateu um recorde lá da empresa, você bateu uma meta da empresa. Só que você não colocou tanta emoção ao bater essa meta, então ela fica na sua mente subconsciente. Agora vamos lá, você não bateu a meta da empresa e aí o seu chefe fez uma reunião e te constrangeu na frente de uma galera, ok? Isso veio uma memória profunda sobre forte impacto emocional
desce para sua mente inconsciente e ali fica criando padrões de repetição de comportamento que se torna um hábito. E ali no próximo mês, talvez esse resultado se repita. Por quê? Porque você fica tão ligado no que você não quer que aconteça, que automaticamente você acaba atraindo isso para você. Eu não vou entrar muito nisso aqui, porque aqui já entra numa outra matéria de um outro curso, né? Que a gente trabalha também com a lei da atração, com a física quântica, mas eu não vou entrar nisso aqui. Mas aquilo que você não quer que aconteça com você, acaba acontecendo. Por quê? Porque você começa a colocar um foco centralizado naquilo que você não quer. Então qual que é o certo a se fazer? Foque no que você deseja, não no que você não quer. Automaticamente, quando você foca no que você deseja, o padrão de repetição ele começa a ser ressignificado e ali o resultado começa a ser mudado, ok? E aqui, voltando ao nosso slide, a gente vem para a nossa mente consciente, que são os nossos pensamentos, organizações, planejamentos, razões, objetivos, reflexões e sensações, ok? Você percebe que aqui, ó, nós temos sensações a nível consciente, nós temos experiências a nível subconsciente e nós temos emoções a nível inconsciente. Então esse conjunto se torna os nossos padrões mentais. Em cada camada da mente nós temos ali uma experiência. É como se fosse assim, ó, os nossos sentimentos eles ficam a nível inconsciente, a nível subconsciente ficam as nossas experiências e a nível consciente ficam as nossas sensações, tá? Lá dentro do curso eu faço uma explicação bem clara sobre a experiência, as emoções, a expectativa. Eu explico de uma maneira bem mais profunda, com várias ferramentas para você entender a diferença. Eu não sei se você sabe, mas você tem mais de 10 tipos de emoções. E lá dentro do curso eu explico todas elas e como que você faz para trabalhar essas experiências dentro de você. Como que você vai ressignificar isso, ok? Mas aqui não tem como eu entrar muito profundo, por quê? Porque já é muito conteúdo, é muito denso. Dentro do curso Software Cerebral, são mais de 110 aulas, muitas ferramentas para você fazer, para você aplicar em você e depois que você aplicar em você, você poder aplicar em outra pessoa, ok? Mas em resumo, com essa explicação que eu estou te passando aqui, muitas fichas vão cair e você vai entender muita coisa de por que as coisas estão acontecendo com você da maneira que acontece. Aqui, gente, tem uma pergunta que muitas pessoas se fazem. Muitas pessoas ficam presas nessa pergunta aqui, ó. Por que é tão difícil mudar um hábito? Aqui, como a gente está vendo nesse slide aqui, tá? Aqui o homenzinho, ele tá dormindo, aí ele acorda, ele vai pro trabalho, ele trabalha, ele sai, mexe no celular, ele chega em casa, ele senta na cadeira e come, vai dormir. E assim, esse ciclo se repete e ele vive uma vida inteira repetindo esse ciclo de hábitos aqui. Por quê? O ser humano, como eu falei no começo do vídeo, ele foi criado para viver em conjunto. E quando você começa a viver em conjunto, você começa a criar hábitos. E esses hábitos, eles têm uma grande capacidade de se tornar automáticos na nossa mente. O que é um hábito, né? Hábitos, o que significa e os conceitos? É o que eu acabei de explicar. Hábitos são coisas difíceis de adquirir, difíceis de manter, mas depois de internalizados são difíceis de alterar, trocar ou mudar. As pessoas tendem a adquiri-los durante a vida, de forma espontânea e intuitiva. Criamos e desenvolvemos crenças sobre formas de fazer as coisas. Assim, enraizamos modos operacionais de realização de tarefas, tanto pessoais como profissionais, que passam a ser automáticas e imperceptíveis, ou seja, geramos e alimentamos os nossos hábitos e lhe damos nomes e costumes, ok? O que isso significa? Significa o seguinte: nós, desde a nossa infância, nós começamos a ser programados. Essas programações, elas se tornam comportamentos. Esses comportamentos repetidos várias vezes, eles se tornam os nossos hábitos. E nós potencializamos esses hábitos falando para o nosso sistema de crenças internos e também para o nosso sistema nervoso central que determinado comportamento faz sentido para a gente.
e determinado comportamento não faz sentido pra gente. Você já deve ter ouvido o seguinte: sucesso e fracasso fazem partes de um mesmo corpo. Porém, aquele que você mais coloca foco é o que vai te dar mais resultado, tá? Por que isso acontece? Aquilo que você mais foca expande. Albert Einstein nos diz o seguinte, eu até falei na aula anterior, ele falou o seguinte: uma mente que se abre para um novo, ela jamais retrocede ao seu tamanho original. Por quê? Não tem como você desver uma coisa depois que você viu. Então, quando você começa a criar um comportamento e ele começa a ser repetido várias e várias vezes, se torna um hábito, e se o seu cérebro entender que aquilo está fazendo sentido para você, vai jogar no automático. E depois que se joga no automático, aí fica difícil de você modificar o hábito. Lá no começo eu expliquei um pouco sobre as camadas da mente. Então, depois que entra para sua mente subconsciente, vai para sua mente inconsciente, aí é realmente difícil de ser alterado aquele hábito. Você precisa da ferramenta correta para você achar ali. Muitas pessoas me procuram dizendo o seguinte: Jefferson, como que eu faço então para mudar? Eu quero ser uma pessoa mais otimista. Como é que eu faço para mudar isso? Se você não identificar a causa principal desse pessimismo, se você não identificar o padrão principal que está gerando essa toxina na sua mente, esse padrão vai ficar repetindo. E geralmente essa toxina, ela está enraizada lá nas suas memórias base. Dentro do curso Software Cerebral eu explico certinho sobre as memórias base, como que elas são criadas e como que você faz para ressignificar essas memórias tóxicas. Porque você é um ciclo, você é um padrão de repetição, você é um conjunto de experiências. Essas experiências são memórias positivas e memórias negativas. Então, as memórias negativas, nós temos uma tendência de 80% de focar nas experiências negativas. Por que isso acontece? Todo ser humano tem um negócio chamado viés da negatividade. A lei de Pareto, né, já deve ter ouvido falar da lei de Pareto. A lei de Pareto nos ensina o seguinte: a lei do 80-20. Então, 80% dos seus pensamentos são negativos e 20% são positivos. Tá, como assim, Jefferson? Olha só, nós temos entre 40 e 80 mil pensamentos por dia, ok? Entre esses pensamentos, nessa média, vamos fechar no número aqui, vamos colocar 50 mil pensamentos por dia? Entre 40 e 80, vamos colocar 50. 50 mil pensamentos por dia. Desses 50 mil, 80% é negativo. É como se fosse assim, ó. Deixa eu pegar meu celular aqui para fazer uma conta. É como se 40 mil pensamentos fossem negativos e 10 mil positivos, ok? Isso já é automático do ser humano. Nós temos uma tendência em sempre focar naquilo que não funciona. E aí está a resposta de por que muitas vezes você não consegue ter resultado. Você não consegue mudar o seu resultado na empresa, você não está conseguindo mudar o seu casamento, você não está conseguindo mudar o seu relacionamento com seus filhos, você não está conseguindo vencer a depressão, você não está conseguindo largar as drogas, você não está conseguindo ser um ser humano melhor. Por quê? Porque os seus pensamentos já estão tendenciosos a ser negativos, a maioria do ser humano é assim, ok? E além disso, você não está identificando aonde que está a primeira menção dessa memória. A Bíblia nos fala do princípio da primeira menção. O princípio da primeira menção, ele nos explica o quê? Aquilo que você pensa na primeira vez, aquilo que você faz na primeira vez, ele tem uma relevância muito grande na sua vida. Por quê? Por conta da expectativa e da experiência. Essa expectativa e essa experiência, ela gera um imprint, uma fotografia na sua mente. Tá? Essa fotografia, depois de criada na sua mente, cada vez que aquela experiência volta a repetir na sua vida, você vai fortalecendo uma camada nessa fotografia. No começo, às vezes você faz ali, você tem uma experiência de primeiro momento, aquela experiência não é tão boa. Só que lá na frente aquela experiência se repete. E quando ela se repete, criou uma nova película naquela fotografia. E ali, o seu cérebro entendeu o seguinte: ok, peraí, isso aqui não é tão bom, mas se está repetindo, está fazendo sentido para o fulano, então peraí. E ali você vai, e depois aquela experiência se repete mais uma vez. Automaticamente, o que faz na nossa mente? O cérebro ele entende o quê? Isso é ruim,
mas o fulano tá repetindo, então quer dizer que ele tá gostando. Mesmo que tá me fazendo mal, mas ele tá gostando, então eu vou buscar as oportunidades no ambiente para que isso se repita, ok? E ali a pessoa vai se afundando cada vez mais no que ela tá vivendo, tá? Vou te dar um exemplo aqui de uma pessoa que usa drogas, tá? Uma pessoa que ela tá no crack, tá? Ela tá ali, ela tá presa num estado de dependência química no crack. Todo mundo sabe que o crack vai matar aquela pessoa, tá? Vai matar da pior maneira, vai matar a míngua, tá? Aquela pessoa sabe que tá morrendo, ela sabe que ele tá fazendo mal. Na mente consciente dela, ela sabe que aquele tá fazendo mal. Só que na mente inconsciente, qual que é a programação que ela tem? Vamos lá. A pessoa, ela foi pro crack por quê? A droga, gente, na maioria das vezes, tá? Ela não é um problema. Ela é um sintoma de uma situação, ok? Então, se uma pessoa está envolvida com drogas, você pode buscar entender o ambiente. Dentro lá do curso Software Cerebral, eu explico a pirâmide da autoridade e relevância, ok? Dentro dessa pirâmide, você entende a hierarquia de pessoas, de situações, de ambiente e de resultados, ok? Essa ferramenta, gente, ela é muito profunda, ela mexe muito com o seu emocional, porque ela te dá muitas respostas para você, tá? Porque existem vários fatores que influenciam você a fazer o que você faz. Então, se você não identifica esses fatores, você vai continuar repetindo esses comportamentos. Então, se você não identificar o seu ambiente, automaticamente isso vai continuar se repetindo na sua vida. Você vai continuar dando resultado ruim, você vai continuar tendo os resultados que você está tendo. 1, 2, 3, voltando. Então, se você não entende o que está acontecendo com você, você não consegue mudar aquele hábito, aquele comportamento, ok? E aí as pessoas ficam tentando e se frustrando, machucando sua mentalidade, machucando o seu mindset. E aí começam aquelas frases: ah, eu nunca vou conseguir mudar. Ah, eu não nasci para isso. Ah, realmente isso não é para mim. Realmente eu nunca vou mudar. E aqui, gente, vocês lembram na aula anterior que eu passei a ferramenta sobre os sabotadores, os motivadores? É nesse momento que eles entram e eles começam a potencializar o seu resultado. É muito importante você anotar o que eu vou te explicar aqui agora, ok? Sobre sabotadores e motivadores, ok? Existem dois tipos de sabotadores, tá? Tem o sabotador positivo e o sabotador negativo. Na ferramenta que você respondeu na primeira aula, eu falei para você identificar os seus sabotadores. Porque aqui agora você vai entender sobre esses sabotadores. Olha só, você tem o seu sabotador positivo, que ele atua em segunda pessoa. E você tem o seu sabotador negativo, que ele atua em primeira pessoa. Como que isso funciona? O seu sabotador positivo é aquela vozinha que fica assim, ó. Realmente eu acho que isso não é pra mim. Eu acho que eu não vou conseguir fazer isso mesmo, não. Eu acho que o fulano fez porque ele teve sorte. Eu acho que isso não é pra mim. Eu acho que isso não é pra gente. Então, essa vozinha, ela fica ali, ó. Sabe aquele ditado que fala assim, ó? Água mole e pedra dura, tanto bate até que fura? Pois é esse sabotador positivo. Então, ele fica fazendo isso, ele fica trazendo essa conversa bem mansa na sua mente para te convencer que aquilo não é para você. Agora, o sabotador negativo, ele funciona em primeira pessoa. É aquela voz que ela é bem mais pesada. Isso aqui não é para mim mesmo, eu não dou conta, eu sou um lixo, eu sou um retardado, eu não consigo mesmo, isso aqui não é para mim, eu não vou dar conta. Aí ele fala assim, ó, realmente eu não consigo mesmo mudar, não adianta eu mudar, eu já tentei várias vezes, eu não presto para nada, eu não consigo. E essas vozes, elas ficam dentro da sua mente, elas atuam na mente subconsciente, ok? E ficam fortalecendo aquela crença de que você não consegue. E ali entra a crença de não merecimento, e ali vai fortalecendo os níveis de crença, piorando o seu estado emocional, e quando piora o seu estado emocional, sobre forte impacto emocional, se torna um hábito e vai repetindo. Lembra quando eu falei da pessoa que tá lá com as drogas? Pois, olha só, começa dizendo, sabotador positivo: nossa, nós estamos tão mal hoje, nós não estamos legal, a gente precisa fazer alguma coisa para nos motivar. Aí
essa vozinha fica um dia, fica 2 dias, fica 10 dias, fica 30 dias falando. Até que chega um dia, o sabotador negativo fala, realmente eu tô muito mal mesmo, eu preciso mudar. E aí a pessoa vai pra droga. Aí ela usa a droga. Depois que ela usou a droga, e ela, nossa, eu preciso de mais, eu preciso de mais, eu preciso de mais. Por quê? O nível de energia baixa. Quando o nível de energia baixa, o cérebro, que foi programado para nossa sobrevivência, ele faz o quê? Ele pega e fica louco buscando uma maneira de carregar essa energia, carregar essa bateria de novo. Para ele carregar essa bateria, ele vai buscar o quê? Ele vai buscar alguma coisa que a gente fez que gerou uma energia muito grande, rápido. Por quê? Porque o cérebro começa a dar um bug, ele começa a ficar meio doidão. Então ele vai buscar uma maneira rápida, prática e objetiva de carregar as baterias. E ali, lembra a primeira menção? Usou a droga, não estava legal, recarregou a energia, pum, deu aquela explosão de dopamina no organismo, dopamina, oxitocina, GABA, a pessoa ficou super feliz. Automaticamente o que acontece? Ela fala assim, opa, peraí, eu vou usar de novo porque me fez bem, só que tá me matando, mas me fez bem. Aí os sabotadores e os motivadores entram falando o quê? Não, a gente precisa disso, vamos lá, só hoje, só hoje, só hoje. Aí você pega e usa. Quando você usa, o sabotador negativo ele entra. Tá vendo? Você não podia ter usado de novo. Olha só como é que você tá agora. Você não presta mesmo. E ali, gente, começa a se tornar um vício, um hábito. E esse hábito se torna um ciclo e vai destruindo a pessoa, vai destruindo o emocional dessa pessoa. E ali, depois que começou a destruir o emocional dessa pessoa, o que acontece? Ela olha para aquela realidade, aí vem o sabotador positivo e o sabotador negativo de novo. Ele faz o quê? Ele realmente nós não conseguimos mudar. Isso aqui ó, já era, a gente não consegue mudar. E aí vem o sabotador negativo. Realmente eu não consigo mudar, eu não nasci para mudar, eu nasci para sofrer mesmo. E ali, gente, a pessoa ela entra no looping, e esse looping vai se repetindo dia após dia, fazendo com que essa pessoa se afunde cada vez mais. Eu estou usando o exemplo da droga aqui, mas pode ser o quê? Pode ser uma prostituição, pode ser uma mentira, pode ser pensamentos negativos, pode ser casamento dando errado o tempo inteiro, pode ser pobreza o tempo inteiro, foco no negativo. Então, se você não entende esse conjunto na sua vida, automaticamente você vai viver esse ciclo. E olha só, vamos lá, você sabe qual que é o seu principal ativo de vida? Você sabe? O seu principal ativo de vida, muitas pessoas falam, é a família, é Deus, é Jesus, é o santo que eu sigo, é a religião que eu sigo, são os meus filhos. Deixa eu te falar, não é nada disso. O seu principal ativo de vida chama-se tempo. Se você não tem tempo, não tem Deus, não tem família, não tem filhos, não tem religião, não tem santo, não tem nada. E aí onde é que as pessoas se perdem? Esse ciclo de hábitos fazem o quê? Eles começam a roubar o seu principal ativo de vida. E quando isso começa a se repetir várias e várias vezes, a sua mente entende que aquilo está fazendo sentido para você. E quando aquilo começa a fazer sentido para você, automaticamente entra no loop automático e ali você não percebe. E aí um belo dia você está com 75 anos num asilo e você olha para sua vida e fala, nossa, velho, a minha vida passou pelas minhas mãos e eu não vivi ela. Quero passar uma tarefa para você aqui, ó. Faça isso, tá? Eu fiz isso e mudou a minha vida. Vá no asilo, conversa com aquelas pessoas que estão lá no asilo. Pergunta para elas como é que foi a vida delas e o que elas fariam de diferente. Você vai ver que a maioria delas vai dizer o seguinte, eu valorizaria mais as pessoas, eu correria atrás dos meus sonhos, eu faria por merecer, eu tomaria decisões certas, eu estudaria, eu seria uma pessoa melhor. A maioria das pessoas vão te dar essas respostas que eu te dei, tá? Por quê? Porque essas pessoas elas se deram conta de que se elas estão no asilo, porque elas passaram pela vida, elas não viveram a vida. E quando você passa pela vida é porque você está em volta de vários ciclos de repetições de hábitos de comportamento. Tá, Jeff? Você falou muito sobre hábitos e sobre comportamento, mas qual que é a diferença entre hábito e comportamento? Vamos lá, o que é um comportamento? Comportamento é uma maneira de se comportar, é uma conduta ou uma atitude, ok?
É aquilo que você faz ali. Você tá fazendo alguma coisa, é uma ação, ok? O que é o hábito? O hábito é a repetição desse comportamento. E como que você potencializa esse comportamento para ele se tornar um hábito mais rápido? Sobre forte impacto emocional, quando você coloca emoção. Vou te dar um exemplo, tá? Uma mulher, ela sofreu um abuso sexual. Ela sofreu aquele abuso sexual ali e aquilo gerou muita dor para ela, tá? Teve um comportamento. O comportamento não foi motivado por ela, mas ela participou daquele comportamento ali, ok? A PNL fala que toda ação ela tem uma intenção positiva, ok? Então, isso é um dos pressupostos da PNL, que lá dentro do software cerebral eu explico desses pressupostos, eu faço uma aula bem profunda sobre PNL, eu explico várias coisas sobre a PNL, eu explico sobre a mente, o funcionamento da mente, as camadas da mente, eu falo sobre a pirâmide dos níveis neurológicos, eu faço uma explicação bem mais profunda sobre isso. Mas, em resumo, todo comportamento tem uma intenção positiva. Até o cara que está estuprando, ele tem uma intenção positiva para ele, mas ele tem uma intenção positiva, ok? Então, a mulher ali, ela passou por aquele abuso ali, sobre forte impacto emocional, ok? Ela ficou com medo, tá? Ok, gerou uma fotografia, lembra da fotografia? Gera uma fotografia, ok. Essa mulher passa-se 10 anos, ela não trabalha aquela experiência e nem a expectativa daquele evento, ok? Ok, quando ela se casa e ela vai ter relação sexual com o marido, o que acontece? A grande maioria das mulheres, elas não conseguem ter uma relação sexual saudável com o marido, por quê? Porque o imprinting que foi gerado lá na experiência do abuso, ele foi muito forte. Ele enraizou, foi criada ali uma memória base, ok? Foi criada essa memória base. Essa memória base, o cérebro, sobre forte impacto emocional, gerou muita dor. O cérebro blindou essa memória e ali ele vai buscar mecanismos para defender aquela mulher daquela experiência novamente. E ali, olha só, a mulher tá lá com o marido, indo pro ato sexual, e aí o que o cérebro lembra? E ele, peraí, esse ambiente aqui me fez mal há algum tempo atrás. Nós sofremos muito, peraí, eu não posso deixar isso acontecer. E ali a mulher começa a ter suador, ter palpitação, sudorese fria nas mãos, começa a baixar a pressão. E ali o cérebro, que foi programado para nossa sobrevivência, o seu cérebro, ele sempre vai buscar, fugir da dor em busca do prazer, sempre. Ele sempre, diante de uma situação de desespero, ou ele vai partir para a briga ou ele vai partir para a fuga. A maioria das pessoas, 80% das pessoas vão para a fuga. E ali onde é que aquela mulher vai fazer? Ela vai fugir daquele ambiente. E ali ela começa a chorar, ela começa a fazer alguma coisa que ela já fez alguma vez para sair daquela situação. Em ambientes de pressão, o seu cérebro ele tem uma tendência a buscar uma memória associativa, uma coisa que já aconteceu com você no passado, que você conseguiu sair daquela situação. E ao fazer isso, o cérebro busca essa referência. Ele viu fuga, legal, eu consegui fugir um dia de uma briga correndo, eu consegui sair. Aqui, gente, você vai entender uma coisa que acontece com muitas pessoas. Sabe a síndrome do pânico? Ela acontece por isso. O cérebro está em pânico, ele está em pane e ele vai buscar uma maneira de tirar a pessoa daquele ambiente ali rápido. Por quê? Porque aquele ambiente, para o cérebro daquela pessoa, se tornou hostil. Então o cérebro, a intenção positiva do cérebro quando gera o pânico é o quê? É tirar a pessoa daquela situação. A mulher, quando ela está ali no ato sexual e ela sofreu abuso, forte impacto emocional, gerou muita dor e ela foge do marido, ela não está fugindo do marido, ela está fugindo da experiência negativa que ela teve com o sexo. Então, se você não trabalhar esse imprinting, essa fotografia na sua mente, isso vai ficar te ferindo, vai ficar constrangindo você, vai ficar ferindo você, o seu marido e vai minar o seu casamento. Então, por isso que é importante você trabalhar essas emoções. Aqui, você consegue ressignificar fobia social, você consegue ressignificar síndrome do pânico, você consegue ressignificar depressão. Tudo você consegue fazer, porque tudo que você precisa já está dentro de você. Você só não está conseguindo acessar a informação necessária ou a informação
do ambiente, da experiência, da expectativa para você ressignificar ela. E lá no curso Software Cerebral eu ensino tudo isso, como que você identifica essa experiência, como que você identifica essa memória e como que você ressignifica ela, ok? Então olha só, hoje nós aprendemos o quê? Nós aprendemos sobre comportamento, nós aprendemos sobre hábitos, nós aprendemos por que as coisas acontecem da maneira que acontecem, nós identificamos por que muitas vezes as pessoas entram no desespero de uma síndrome do pânico, de uma fobia social, por que isso acontece. Agora, o que você vai fazer, ok? Lá no grupo do WhatsApp, você vai receber uma ferramenta para você mapear os seus hábitos e os seus comportamentos, ok? Então você vai mapear os seus hábitos e os comportamentos e você vai começar a identificar eles, ok? Ao identificar eles, vai ficar muito mais fácil para você lidar com essa situação, ok? Então preste bastante atenção, corre lá no grupo de WhatsApp, a ferramenta vai ser disponibilizada lá agora para você, ok? Faça essa ferramenta, ok? E ficou com dúvida? Anote todas as dúvidas. As dúvidas da aula de hoje nós vamos tirar na live de amanhã, então fica ligado, porque a live de amanhã é uma live muito forte e ela vai ajudar muito você dentro do seu processo de desenvolvimento, ok? Então olha só, preste bastante atenção, porque a live de amanhã ela vai potencializar o seu resultado. Então fica ligado comigo aí na live de amanhã, tá? Bom, a gente está chegando aqui no final da segunda aula, ok? Espero que vocês tenham gostado, espero ter conseguido ajudar vocês nessa aula de hoje, ok? Antes dessa aula finalizar, eu quero que você assista esse depoimento aí de um dos nossos alunos do curso Software Cerebral. Entenda o que aconteceu com essa pessoa e como que a vida dela foi transformada depois do nosso curso. Bom dia a todos, bom dia Jefferson. Bom dia. Eu acordei antes do... Eu tô encantada porque ontem à noite eu falei, né? Eu vou acordar antes do relógio despertar. E assim aconteceu. E ultimamente eu não estava levantando, ficava enrolando na cama e aí dormia de novo. E graças a Deus hoje eu acordei antes do despertador, levantei, fiz a ginástica que eu estou fazendo uma vez por dia e mais a corrida que eu faço um dia sim ou um dia não. E muito feliz mesmo, as flores com cores diferentes, o ar mais leve, meu corpo mais leve. Eu senti assim uma beleza muito grande em tudo, na minha cidade, nas ruas, em mim própria. Graças a Deus, senti muito leve e ainda estou com esse sentimento assim, de leveza, de amor, de gratidão por estar acontecendo tudo isso. Então, tem muito tempo que eu estava, né, tentando começar uma sessão de exercícios, uma caminhada. E muito tempo que eu falo é tipo 5 anos, 6 anos que eu passei da casa dos 70 quilos, porque meu peso, depois que eu tive as minhas filhas, 62 quilos, 63, eu já estava incomodado. Depois eu passei para 70, legal. E o meu corpo é aquele corpo que tem muita massa muscular e não apresenta gordura. Então eu falava para mim mesma e falava para os outros, né? Falava assim, nossa, eu tô precisando já perder peso. Que isso, você é alto, não precisa. Nossa, nem tá vendo, nem tá aparecendo. E assim, eu fui acomodando, e com a situação emocional dos últimos anos, eu fui cada vez parando mais de fazer exercício. Não conseguia fazer os últimos 2 anos, principalmente, eu mal estava fazendo. Fiz exercício legal assim até 2017. Aí 2018, 19, 20,
eu não estava seguindo, não estava fazendo nenhuma atividade física. Daí, esse ano, né, de março, abril para cá, eu comecei o processo, conheci o Jefferson, participei da semana PNL, né, Inteligência Emocional, e foi, assim, divisor de águas, porque eu comecei a aprender, né, algo mais sobre mim e tal, mas mesmo tendo perdido, eu não tinha tido a decisão ainda. Aí, há um mês atrás, eu decidi a perder 10 quilos. Por quê? Porque eu passei dos 80 quilos. Passei dos 80, cheguei nos 81, se não me engano, 81,200 gramas. E Deus me ajudou, conversando com o Jefferson, fazendo as ferramentas. Aí eu comecei a fazer uma sessão de exercícios, tirei foto do primeiro dia. No primeiro dia, com a questão da pandemia, eu comecei a fazer em casa e escolhi um exercício no YouTube, né? E não parecia assim que eu não dava conta de fazer, não conseguia. Aí foi o primeiro dia, assustei com a foto que eu tirei e também fiz a ferramenta do objetivo do menor para o maior, né? Fiz as contas de quanto eu teria que malhar no dia, quantas gramas eu teria que perder. Aí a minha ferramenta, o meu objetivo foi assim, 1 quilo e 700 gramas por mês. E perder esses 10 quilos em 6 meses. Aí comecei a fazer os exercícios, comecei a acostumar com os exercícios, né? Porque no primeiro dia eu pensei que eu ia morrer, não ia dar conta de fazer. Aí fui seguindo. E lógico, melhorei a alimentação também, né? Junto. E já perdi 5 quilos em um mês. Então eu já perdi a metade. Estou muito feliz, muito emocionada. Meu organismo, depois desse um mês, já está dando uma resistência assim, para perder. Aí foi a questão que aconteceu hoje. Eu tenho que aumentar a atividade física e também continuar apertando na alimentação, né? Porque a alimentação é o principal. Mas hoje o que eu como não faz chega nem perto do que eu estava comendo e ainda por cima sem praticar exercício. Aí eu tenho, né, eu fiz um quadro, eu mandei pro Jefferson, depois eu vou compartilhar com vocês. Um quadro de objetivos, e aí até dezembro eu vou estar eliminado esses 10 quilos, mas se eu conseguir antes, né, palmas para mim, e é o que eu vou tentar, mas sem focar no objetivo maior, porque senão vem a ansiedade, vem o desânimo. Eu estou bem devagar, bem tranquila, respirando bastante, agradecendo por eu já ter perdido esses 5 quilos. E hoje, durante a corrida, eu dei uma olhada na minha perna, assim, eu já reduzi as medidas, porque o emagrecer não é só você perder o peso, né? Tem que queimar a gordura, reduzir as medidas. Às vezes, como eu tenho muita massa muscular, eu nem vou ficar assim, vou chegar no ponto que eu vou estar com a massa muscular, vai estar aumentando já, vai estar enrijecida e o peso não vai descer tanto. Mas as medidas, as roupas que já estavam estufadas, já estão servindo, já estou sentindo a perna mais fina. E tem um vídeo que eu fiz hoje também, eu fazendo exercício, aí até eu vi, nossa, ainda estou grandona, né? Ainda estou inchadona, mas já melhorei demais. E estou muito grata e muito feliz. Obrigada, Jefferson. Obrigada a todos. Bom, quero agradecer você que ficou aqui na aula. Se essa aula fez sentido para você, compartilhe esse link com aquela pessoa que você sabe que está precisando de ajuda. Vamos fazer uma corrente do bem, vamos ajudar o maior número de pessoas que a gente puder nesse momento. Gente, fim de ano,
muita coisa está acontecendo, muitas pessoas estão sofrendo por conta da pandemia, por conta da crise financeira, por conta do colapso que o país viveu. Então, compartilhe esse link, vamos ajudar o maior número de pessoas que a gente puder. Eu tenho certeza que só essas aulas aqui vai ajudar muito você, vai ajudar você a mudar a sua vida, mudar muita coisa nos seus comportamentos e melhorar os seus resultados. Então, compartilhe, ajuda outra pessoa também que está passando pela mesma situação que você. Compartilhe esse vídeo, ajude outra pessoa a ter a vida transformada também. Bom, vou ficar por aqui. Quero agradecer você, muito obrigado por ter participado comigo dessa aula de hoje. E fica ligado, amanhã, às 19 horas, nós temos a nossa live de Tira Dúvidas. E na parte da manhã, nós vamos fazer uma live de experiências com o curso. Vamos falar um pouco ali com alguma das pessoas que já participaram do curso e tiveram aí a vida transformada. Fica ligado então, amanhã, às 7 horas da manhã, nós temos aí a nossa live das experiências do software cerebral. Muito obrigado, fica todo mundo com Deus e se liga na aula 3, porque a aula 3 é a aula mais top do nosso curso. Por quê? Porque na aula 3 você vai entender o maior segredo do mundo. Beijo no seu coração, fica ligado, te espero amanhã nas nossas lives e também para a aula de número 3. Beijo no seu coração e tchau, tchau.